Em 1º de janeiro de 2003, eu fui funesto e senti o futuro do Brasil, aquela época em que assumia um larápio, presidente da República, e falei que o povo iria se arrepender de ter elegido aquela pessoa para o país e que, em breve, ele daria as caras e mostraria a que veio. Não demorou 2 anos e já tinha estourado o primeiro escândalo, que era o mensalão. Ato contínuo, veio o petrolão e a roubalheira se espalhou por todo o país. Mas tudo bem, o país está mergulhado hoje num buraco negro, pior que queijo suíço, buraco para tudo quanto é lado, de tudo quanto é área. Espero que agora, com essa eleição do novo presidente, que venha um tempo diferente, eu vislumbro pela frente uma nuvem diferente do que previ em 2003. O Paulo Guedes, o posto Ipiranga, quer vender de forma assodada todas estatais e empresa pública para fazer caixa. Mas ele não faz questionamento ao Banco Itaú, que foi um dos financiadores, que foi dado, inclusive, concessão para liberar e perdoar quase 30 bilhões do Banco Itaú. Ele não fala o papel do Polema, um dos homens mais ricos do mundo, o 6º mais rico do mundo, o primeiro do Brasil, dono da Fundação Polema, ganha 500 mil reais por minuto. E é esse cidadão que planta a semente da escola sem partido, que na realidade não é escola sem partido, é escola sem ideias. Presidente, eu só queria parabenizar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dizer que o país vai se orgulhar de ter um presidente com o perfil do Bolsonaro e tenhamos todos a certeza que nós vamos mudar o quadro do Brasil. Nós vamos fazer com que a sociedade possa andar nas ruas mais tranquilas. Essa casa vai ser uma casa que vai votar matérias de grande importância para a sociedade brasileira e todos tenham a certeza que o Bolsonaro vai surpreender através do diálogo, através da compreensão, vai governar para todos os brasileiros e eu não tenho dúvida nenhuma que para o país vai ser um grande avanço. Presidente. Espera aí um minutinho. Deputado, eu ouvi a entrevista, não sei se eu via diferente do senhor, que o presidente falou que vai respeitar a Constituição, ele falou que vai respeitar a Constituição. Por favor. Bom dizer que nesta eleição há um resultado eleitoral que elegeu um presidente e nós, como prezamos a democracia, respeitamos o resultado das eleições. É bom demarcar isso aqui com muita clareza, mesmo sabendo que houve uma guerra híbrida e que há ações no Tribunal Superior Eleitoral julgando crimes eleitorais que foram denunciados. E caberá ao Tribunal Superior Eleitoral julgar a veracidade dessas denúncias. A esperança não nos abandonou. Nós estamos aqui de cabeça erguida, foi uma grande campanha, mas o país ficou dividido se nós formos fazer aquela conta de aproximação. Primeiro, o Haddad teve 47 milhões de votos. Mais de 40 milhões não votaram ou votaram em branco. Então me diga se essa disputa foi uma disputa tranquila. Não foi. Não podemos dizer que o povo brasileiro como um todo estava de acordo com o que foi eleito presidente desse país. 47 milhões de pessoas votaram em Fernando Haddad, além do Partido dos Trabalhadores, contra o fascismo. Foi sim uma disputa entre a barbárie e a civilização. Nós tivemos nos 13 anos de governo desenvolvimento econômico, inclusão social, geração de emprego. Nós tivemos o protagonismo internacional e nós fomos e perdemos a eleição também pela falsa pauta moral que se instalou e os fake news
que nós tivemos realmente que enfrentar. Eu não sou adivinho, mas a percepção de vida, a experiência de mundo e conhecer, como conheci aquele presidente da República que em 1º de janeiro de 2003 assumia, eu sabia, sendo de São Paulo, quem ele era, como que ele era e o que ele fazia. E o que ele fez ao parar de trabalhar, muito jovem, por um acidente no torno mecânico, justo o dedo mindinho da mão esquerda. Até hoje eu não entendo como ele conseguiu só pegar o dedo mindinho da mão esquerda e para trabalhar, jovem, com 20 e poucos anos, e se aposentar pelo INSS. Até aí, eu já estava em São Paulo naquela época e vinha analisando essa situação toda e aquele meio político. Então, eu vislumbrava realmente negra a situação no país. E depois de 1º de janeiro de 2003, o que aconteceu? Veio o nefasto Estatuto do Desarmamento, o número de homicídios cresceram 10 vezes mais, a economia que ia a altos brados, porque tinha sido muito bem administrada no final do governo pelo Pedro Malan, a mala estava cheia, aí começou a abrir a torneira. Abriu a torneira e começou a sair dinheiro. Mas como que vai repor o dinheiro? Você vai doando dinheiro, vai dando dinheiro para Venezuela, vai dar dinheiro para Cuba, África, e etc, etc. E o buraco só saindo, a água vazando. Quem vai encher a caixa? Quero iniciar saudando o novo presidente do Brasil. Deputado Jair Bolsonaro é o novo presidente eleito pela maioria dos brasileiros e pela maioria absoluta dos paranaenses. Quase 74% dos votos no estado do Paraná conduziram Bolsonaro à presidência da República. E nós estaremos aqui no parlamento cumprindo a função constitucional de legislar, fiscalizar, mas também apoiar este novo Brasil que saiu emergido das urnas com a vitória do Bolsonaro. Nós estaremos então nos próximos 4 anos, também reconduzido pelos eleitores do Paraná, cumprindo a função como deputado federal. Que venha um novo Brasil e viva a democracia brasileira, senhor presidente. Obrigado. Contra tudo, contra todos, contra todos os tipos de imprensa fake. Bolsonaro mostrou a que veio, foi eleito e governará o nosso país. E interessante, senhor presidente, que no dia em que Bolsonaro foi eleito, uma jornalista do nosso país, a senhorita ou a senhora Miriam Leitão, fez uma comunicação que me deixou, no mínimo, perplexo, mas eu a compreendo. Ela mostrou, dentro do momento do programa onde ela estava junto com outras pessoas debatendo, se preocupou com uma oração feita pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Eu fiquei, naquele momento, eu tive uma crise de riso, porque eu pensei, como é que uma pessoa de alta intelectualidade como Miriam Leitão se preocupa com uma oração? Mas depois que eu fiz uma reflexão, eu compreendi. E ela, de fato, deve se preocupar mesmo, senhor presidente. Porque parece que durante esse período todo em que o Brasil vive num caos, ela nunca se preocupou com o mensalão, com o petrolão, nunca se preocupou com ex-presidentes que estão presos, não se preocupou com o caso da Passadina, não se preocupou com uma série de barbaridades do nosso país, como, por exemplo, 63 mil assassinatos por ano, mas se preocupou com uma oração dizendo que isso poderia ofender o Estado laico. Para a nobre jornalista que não sabe o que é o Estado laico, eu vou dizer a ela aqui, o Estado laico é um Estado onde as pessoas têm liberdade de expressar a sua fé, ou até mesmo não terem fé alguma. O Estado laico não é um Estado ateu, é um Estado onde as pessoas têm liberdade de professar a sua fé. Certa rainha lá na Inglaterra, certa vez, disse assim, eu tenho muito mais medo dos joelhos de John Wesley fincados no chão do que o exército todo da França de pé. Devem se preocupar sim com as orações, porque as orações dos santos podem muito em seus efeitos. O próprio Senhor Jesus, quando passou por esse mundo, o mestre dos mestres, disse assim, quando você tiver algum problema, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e fale com seu pai que está em oculto e ele responderá a sua prece. Foi a oração do povo de Israel que os libertou da mão do cativeiro do Egito. Foi a oração de Josué que fez com que as muralhas de Jericó tombassem ao chão.
Foi a oração do grande rei Davi que fez com que Golias, aquele gigante, tombasse ao chão. Então, a senhora Miriam Leitão, que parece ter muito medo do cristianismo, tenha medo mesmo, porque a oração feita pelo senador Magno Malta, como pela primeira vez um presidente agradece publicamente em rede nacional, através de uma súplica, pode ter subido ao céu. E se essa oração subiu ao céu, Deus a responderá, porque está escrito na palavra dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, clamar em oração, se humilhar, eu ouvirei do céu, responderei a sua oração e eu sararei a sua terra. O Brasil passará por uma transformação. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, senhor presidente. Mas o que se viu foi a confirmação da tese de que opositores, citando inclusive nominalmente PT e PSOL como alvos da eliminação e do extermínio, órgãos importantes da nossa empresa e da nossa imprensa, como a Folha de São Paulo, constrangida, quiçá agora passa a ser alvo para as censuras e quiçá o fechamento, como foi feito na ditadura. Esse tipo de assinte à democracia incentiva a violência. E teve o grupo da direita do Espírito Santo, o grupo da direita independente, o movimento Fora Dilma, que agora foi rebatizado de PT Nunca Mais, né? A todos aqueles que entenderam um projeto de direita, um projeto diferente, um projeto que ama a bandeira nacional, um projeto que tem o patriotismo em primeiro lugar, um projeto que vai respeitar a Constituição, como tem que ser feito, né? E nós estamos vendo já as primeiras manifestações de Bolsonaro nesse sentido. E aqui nós vamos conclamar a todos: vamos fazer um governo diferente, né? O PSL está levantando a bandeira branca, a bandeira da paz, está levantando a bandeira do Brasil, verde, amarelo, azul e branco, e nós queremos isso. Nós queremos governar para todos. Bolsonaro foi eleito com 55% dos votos, mas como ele falou, ele é presidente de mais de 200 milhões. Então ele quer que todo mundo entre nesse barco e ajude a governar. O senhor Jair Bolsonaro veio a público dizer que os bandidos vermelhos ou teriam que sair do Brasil ou seriam presos. E ontem disse que se referia à cúpula do PT e à cúpula do PSOL. Eu quero dizer aqui ao senhor Jair Bolsonaro que do nosso país a gente não sai. E ele vai ter que, de todo jeito, fazer com que o povo brasileiro perceba o engodo que comprou, que é a representação da sua plataforma. Enquanto isso, o discurso do ódio só cresce. E as pessoas vão achando que têm o direito de violentar a dignidade das comunidades que já são mais fragilizadas. Eu queria aqui dizer que não é admissível que se incentive o ódio contra os povos indígenas e demais segmentos sociais que já são vítimas de várias formas de opressão. Os índios Pancararu e outras comunidades indígenas têm sido vítimas da violência. Muito obrigado. E o capital estrangeiro e a elite brasileira buscou suas saídas e acabou incorporando esta saída que ganhou as eleições. E construiu, como ele próprio disse na entrevista ontem, o presidente eleito, ele saiu do nada para a presidência. Ora, o nada significa que da sua irrelevância como deputado federal, de fato era um deputado irrelevante, nunca foi líder de bancada, não foi sequer presidente de comissão, ele foi construído num grande esquema profissional, de um grande uso de comunicação, cujos esteios dessa comunicação estão para serem apurados, e é transformado no que se chamou o mito. O capital não brinca, não titubeia, quando quer disputar e ganhar uma agenda que é muito preocupante para a altivez nacional, para a garantia das riquezas nacionais para o povo brasileiro e para uma agenda que garanta direitos para o povo brasileiro. Primeiro, uma eleição que foi pautada pelo discurso do ódio, da intolerância e da violência.
Segundo, uma eleição marcada por um novo mecanismo de manipulação de resultados eleitorais, que foi o uso extenso de caixa 2, de dinheiro sujo, para financiar uma rede de mentiras, especialmente utilizando o mecanismo do WhatsApp, contra o nosso candidato a presidente, contra outros candidatos que compuseram esta ampla aliança, deputado Glauber, em defesa da democracia no segundo turno, e também contra a nossa candidata a vice, Manuela Dávila. Tiveram que tornar Lula inelegível, isso não foi suficiente, tiveram que prender Lula, depois silenciar Lula, para poder fazer com que a direita impusesse o seu programa, e é um programa de recrudescimento das medidas de Michel Temer, é a continuidade aprofundada do Estado mínimo para o povo brasileiro, do Estado mínimo para trabalhadores e trabalhadoras, da retirada de direitos, é o aprofundamento de uma condição de ferimento profundo da nossa própria democracia. Foi um presidente eleito com todas essas mentiras, com gigantes de pés de barro, que diz que é preciso expulsar quem pensa diferente do Brasil, que defende a tortura, misógino, sexista, machista, racista, LGBTfóbico, e não esconde nada disso, que acha que as mãos de uma criança podem ser transformadas em armas, e que acha que não é a polícia que tem que ser fortalecida, mas cada brasileiro e brasileira ter o direito de estar matando o outro e de defender a sua própria segurança. Me sinto muito melhor do que a hipocrisia de dizer que a democracia estaria ameaçada, quando o mesmo partido apoia todas as ditaduras sanguinárias, corruptas, que infelicitam as nações. Alguém que apoia a Venezuela e vem para cá e falar em democracia. Que democracia, meu irmão? Que pelo tem esse bicho no teu calendário? Me sinto bem, porque nós defendemos um processo que saiu das urnas. E a população brasileira disse o que não concordava, o que não queria mais em hipótese alguma. Ela sequer fez expectativas sobre o que viria no futuro. Ela apenas fez o protesto frontal. Vi pessoas que nunca fez política na vida saírem para as ruas com a bandeira verde e amarela para lutar pelo Brasil que desejavam que acontecesse. Portanto, a primeira questão nesta hora é o respeito às urnas. O respeito às urnas. Que moral tem alguém para falar de ilegalidades cometidas no processo eleitoral, quando os mesmos são os que mais praticaram isso a vida inteira? Em nome do PSL, a espetacular, a expressiva votação do nosso presidente Jair Bolsonaro. Nós iniciamos essa campanha desacreditados, sem tempo na TV, sem recursos, desacreditados pela grande mídia, desacreditados por todos. Mas nós ousamos, desafiamos os tempos da TV, desafiamos os acordos e levamos a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Foi uma vitória espetacular, uma vitória da democracia, uma vitória do povo brasileiro. O mesmo povo brasileiro que em 2013 saiu às ruas de verde e amarelo para dizer que não queria mais corrupção, que não queria mais bandidagem. Esse mesmo povo brasileiro que aplaudiu quando a Lava Jato levou para a cadeia um dos maiores criminosos desse país. É essa mesma população brasileira que aplaudiu. E agora, numa decisão espetacular, levou
à presidência da República o nosso presidente, honesto, diferenciado, corajoso. Ele desafiou todo o sistema, a tudo e a todos, desafiou a corrupção, a lama da corrupção que estava impregnada no outro lado. É o presidente Jair Bolsonaro, que faz história. São mais de 50 milhões de eleitores. Mas agora passaram-se as eleições. E todas as mentiras, e todos os ataques que foram proferidos contra ele, foram enterrados nas urnas. Nós vamos unificar esse país. Nós não vamos rasgar a Constituição. Nós vamos devolver o Brasil para as pessoas de bem.